Irmãos e irmãs, ao celebrarmos o 25º domingo do tempo comum, nos deparamos com este evangelho onde São Marcos nos apresenta o que se chama do segundo anúncio da paixão. Exatamente no domingo passado, no 24º domingo do tempo comum, o próprio evangelista Marcos nos apresentou o primeiro momento em que Jesus fala aos seus discípulos a respeito da sua paixão, sua morte e ressurreição. Mas o evangelista Marcos, ele ainda coloca um terceiro momento, onde Jesus fala abertamente aos seus discípulos sobre a realidade da sua morte e ressurreição. É impressionante percebermos esta insistência de Jesus, essa insistência em falar a respeito da sua Páscoa, da sua paixão, morte e ressurreição. É impressionante. Mas vejam, como nós ouvimos no evangelho de hoje, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia, mas ele não queria que ninguém soubesse que ele e os seus discípulos estavam ali, atravessando a Galileia. Ele não queria. Por quê? Porque ele estava ensinando a seus discípulos. Era um momento muito especial, muito particular de formação. Não uma formação para todo o povo, para as multidões, mas era uma formação para os seus discípulos. Jesus queria deixar bem claro para aqueles que estavam seguindo que ele iria realizar a sua missão, que ele iria manifestar o reino de Deus de uma forma sublime no mistério da sua Páscoa, na experiência da sua paixão, morte e ressurreição. Vocês ouviram que, ao falar disso, os discípulos não entenderam. No primeiro anúncio, que foi o evangelho do domingo passado, os discípulos não entenderam. No evangelho de hoje, acontece a mesma coisa. Eles não entenderam. Tanto assim, que enquanto eles percorriam o caminho, e Jesus ia falando do seu mistério, Jesus ia falando da sua Páscoa, o que eles discutiam entre si? O que eles discutiam entre si? Quem seria o maior? Quem era o maior entre eles? Estavam preocupados com as honrarias, estavam preocupados com os títulos, estavam preocupados com aquela boa posição. Por isso que Jesus, ele precisou insistir, ele precisou deixar bem claro no coração dos seus discípulos que a missão dele se realizaria por meio da sua Páscoa. Sem dúvida alguma, Jesus ele já estava manifestando o reino de Deus
por meio dos seus ensinamentos, por meio da sua pregação, por meio das curas, dos sinais, dos prodígios, dos milagres. Mas o seu reino, o reino de Deus nosso Pai, se manifestaria no momento sublime da missão de Jesus, que era o momento onde Ele daria a sua vida em sacrifício pela salvação da humanidade. Meus irmãos, a liturgia da palavra do domingo de hoje quer deixar bem claro que na vida do cristão, o centro deve ser a Páscoa de Jesus. Na vida de todo e qualquer cristão, o centro deve ser a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Quem é o discípulo de Jesus? Quem é a discípula de Jesus? Qual é a identidade do discípulo e da discípula de Jesus? A identidade do discípulo e da discípula de Jesus se revela no mistério pascal. Se revela no mistério pascal. Meus irmãos e irmãs, todos nós que recebemos o sacramento do batismo, nós fomos, e São Paulo vai dizer muito bem dessa realidade do mistério do sacramento do batismo. Ele vai falar muito bem lá na sua carta aos Romanos. Pelo batismo, o que aconteceu na ordem da graça? O que aconteceu com cada um de nós, de forma misteriosa, espiritual? Nós, pelo batismo, fomos sepultados com Jesus, para vivermos, para ressuscitarmos também com Ele. A vida do cristão, a vida da cristã, a vida do discípulo de Jesus, a vida da discípula de Jesus, deve ser uma vida toda ela vivida em comunhão com o mistério pascal de Cristo. A partir do batismo, nós já entramos nesta comunhão. Esta comunhão, ela é cultivada através da vida da igreja, principalmente quando nós participamos da Eucaristia. Quando celebramos a Eucaristia, o que se renova em cada Santa Missa? O mistério pascal de Cristo. É para percebermos que a paixão, morte e ressurreição de Jesus tem uma centralidade única na vida da igreja. E precisa ter uma centralidade única na vida de cada um de nós. Pelo mistério pascal, Jesus nos ensina que Ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida pela salvação de todos. Pelo mistério pascal, Jesus nos revela que o seu messianismo, Ele é o Messias do Pai, Ele é o ungido do Pai, Ele é o enviado do Pai, mas o seu messianismo não é um messianismo triunfalista, segundo a lógica do mundo, segundo a lógica daqueles que querem ter o primeiro lugar no mundo. Mas o primeiro lugar, não para servir melhor os outros, não para fazer da sua vida um dom em função do bem dos outros, sobretudo dos pequenos, dos pobres, dos marginalizados, não, mas disputam o primeiro lugar por causa das honras, por causa dos aplausos,
por causa das bajulações, por causa da tentação de aparecer. No reino de Jesus, meus irmãos, reinar é servir. Reinar significa fazer da sua vida, pela ação do Espírito de Deus, um dom, uma oferta, um sacrifício, em função da salvação dos irmãos. Seguir Jesus. E no evangelho do domingo passado ele nos ensinou exatamente isso. Seguir Jesus significa tomar sobre si a sua cruz, carregar em seu coração o mistério da paixão do Senhor e revelar ao mundo este mistério. Nós estamos neste final de semana vivendo um acampamento de oração, todo ele particular, em função do encontro das novas comunidades. E eu gostaria de dirigir uma palavra aos meus irmãos e irmãs, fundadores e fundadoras, mas a todos os que integram, todos aqueles que fazem parte de uma nova comunidade. Nas nossas comunidades. E isso serve também para você, que faz parte de uma comunidade paroquial, você que faz parte de um trabalho pastoral na igreja. Isso serve para todos nós. Nas nossas comunidades, tudo precisa partir do mistério pascal e tudo precisa se voltar para o mistério pascal. Os nossos carismas, os carismas das nossas comunidades, a espiritualidade de uma comunidade, a vida fraterna em comunidade, o apostolado, a missão de uma comunidade, tudo precisa partir do mistério pascal, tudo precisa se voltar para o mistério pascal. Tudo. Porque do contrário, o que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que São Tiago nos falou na segunda leitura. Vocês ouviram muito bem? Santiago dizer: onde há inveja, rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Uma comunidade cristã, ela vai de mal a pior, exatamente porque perdeu de vista o fundamento, a razão de ser da sua própria comunidade, a paixão e morte e ressurreição de Cristo. Assim também acontece na vida de cada um de nós. Vocês sabem muito bem, meus irmãos, que não existe vida sem sofrimento. Não existe. Levanta só a mão assim um minutinho. Quem é que já sofreu ou está sofrendo na vida? Levanta a mão aí, por favor. Alguém já sofreu aí, por um acaso? Assim, todos? Ah, interessante. Não vai, abaixa a mão. Levanta a mão quem não sofreu, por favor. Não? Ninguém. Ai, que bom, tem gente que não sofreu, louvado seja Deus. Mas nem um resfriado, nem uma doençazinha? É mesmo? Né? Meus irmãos, mas não existe vida humana, não existe existência sem sofrimento. E na hora da dor,
O sofrimento ele pode ser físico, o sofrimento pode ser de ordem moral, o sofrimento pode ser de ordem espiritual, não sei. Mas não existe existência humana, vida humana, sem a experiência do sofrimento. Não existe. Se você ainda não sofreu, então coloca a sua barba de molho. Se você não tem barba, coloca alguma coisa de molho aí, não é? Porque não vai, mais cedo ou mais tarde. Você sabe bem que na hora da dor, na hora do sofrimento, se nós não dermos ao sofrimento uma resposta de fé, podemos até mesmo negar Deus. Podemos nos desesperar. Podemos até mesmo, como acontece com muita gente, né? Meu Deus, quanto mais eu rezo, mais a sobração me aparece. Mas é assim mesmo. Porque a vida cristã, ela é marcada pelo mistério pascal de Cristo. Mas se você não responde com esta fé, aí é claro, vai se tornar muito difícil. O peso da cruz vai pesar ainda mais. Ainda mais. Na nossa vida, a paixão, morte e ressurreição de Jesus precisa ser assimilada pela fé, pela oração, pela vida em comunidade, pela vida sacramental, particularmente pela Eucaristia, assimilarmos dia após dia que a Páscoa de Jesus precisa ser a minha Páscoa, que a Páscoa de Jesus precisa ser a razão da minha vida, a razão da minha existência, a Páscoa de Jesus. O meu coração precisa bater em sintonia com o coração de Jesus, coração traspassado pela lança na cruz, mas coração glorioso, coração ressuscitado, coração que vive eternamente para a glória do Pai. Assim também precisa ser em nossas comunidades. Tudo aquilo que uma comunidade é, tudo aquilo que uma comunidade faz, precisa ter a marca da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Tudo. Como também tudo na sua vida. Precisa ser vivido, tudo na sua vida precisa ter a marca da cruz, da paixão, da cruz, da morte e ressurreição do Senhor. Do contrário, a nossa vida realmente se torna um inferno. Um inferno sem sentido, um inferno que nos deixa desorientados, um inferno que realmente nos deixa perdidos. Assim eu vejo acontecer na vida de muitos irmãos e irmãs, membros de novas comunidades. Por quê? Porque perderam de vista o fundamento da própria vida cristã, o fundamento da própria comunidade, perderam de vista. A espiritualidade é uma espiritualidade sem Páscoa. A vida fraterna em comunidade é uma vida fraterna sem Páscoa. A atividade apostólica, a atividade missionária de uma comunidade se perde. Exatamente porque os missionários, as missionárias perderam de vista a Páscoa de Jesus, perderam de vista esta comunhão com o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Aí, na atividade apostólica,
na vida fraterna, no dia a dia de nossas comunidades, o que acontece? Aquilo que São Tiago nos falou na segunda leitura. Acontecem invejas, rivalidades, desordens, toda espécie de obras más. Isso também acontece nas nossas famílias, isso também acontece nas nossas comunidades paroquiais, isso acontece nos nossos grupos de oração, isso acontece na atividade pastoral. Por quê? Por que inveja? Por que brigas? Por que disputas? Disputas pelos primeiros lugares. Porque ali, no apostolado, na vida fraterna, na comunhão que deveria haver entre os irmãos, a cruz de Cristo não está mais presente. O mistério pascal do Senhor não está mais presente. Não está mais presente. Mas nós estamos aqui, meus irmãos e irmãs, como membros de novas comunidades, como membros da comunidade familiar, como membros da comunidade paroquial. Nós estamos aqui como membros da igreja para professar a nossa fé, para professar a nossa adesão, para professar a nossa comunhão com o mistério pascal de Cristo. Eu sou discípulo de Jesus, eu sigo Jesus aonde quer que Ele vá. Eu sigo Jesus no mistério da sua paixão, eu sigo Jesus no mistério da sua morte, para seguir Jesus no mistério da sua ressurreição. Diga comigo: eu sigo Jesus. Eu sigo Jesus no mistério da sua paixão. Eu sigo Jesus no mistério da sua morte, para seguir Jesus no mistério da sua ressurreição. No dia final, eu ressuscitarei com Cristo. Mas até lá, pela graça de Deus, eu irei perseverar no seguimento de Cristo, na sua paixão e na sua morte. Dá-me a graça, Senhor. Dá-me a graça, Senhor, de viver em contínua comunhão com o mistério da tua Páscoa. Dá-me a graça, Senhor. Amém. São Tiago ainda fala que nas comunidades cristãs é preciso que despertem os sábios. Quem é que promove a paz? Quem é que semeia a paz nas comunidades? Os sábios. E ele diz muito bem que a sabedoria que vem do alto e que, portanto, torna os discípulos e as discípulas de Jesus sábios, essa sabedoria é, antes de tudo, pura, pacífica, modesta, humilde, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. São Tiago aqui, meus irmãos, não está falando de uma sabedoria que é resultado de muitos estudos, de uma sabedoria que a pessoa ela adquire depois de muitos cursos acadêmicos, muitas faculdades e assim por diante. Não, ele está falando de uma sabedoria que vem do Espírito de Deus e que torna, portanto, os simples, os humildes, pessoas que talvez nem saibam
ler e escrever, tornam estas pessoas sábias. As nossas comunidades precisam destes sábios, porque eles são puros, porque eles são pacíficos, porque são modestos. Estes sábios, porque eles são conciliadores, porque eles são cheios de misericórdia, porque eles são cheios de bons frutos, porque eles agem sem parcialidade e sem fingimento. Assim devem ser os membros das comunidades cristãs, os membros das novas comunidades, sábios, para não dar lugar ao espírito de fingimento, ao espírito de disputa, às rivalidades, ao disse-me-disse, às fofocas, às intrigas. Quem é que tem que ocupar o primeiro lugar? Quem é que tem que aparecer? Meus irmãos, vocês me perdoem estar insistindo nisso aqui, até porque eu sei que nas comunidades de vocês essas coisas não acontecem. Mas eu estou insistindo porque tem gente que está ouvindo o que acontece. Na de vocês aqui não acontece isso não. Não é verdade? Não acontece não. Os sábios que são puros, modestos, humildes, pacíficos, conciliadores, que agem sem fingimento, que agem sem parcialidade, na realidade são pessoas que vivem seu dia a dia aprendendo da graça, aprendendo a sabedoria que nos vem da Páscoa de Jesus. Obrigado. Esta é a sabedoria do alto. E é esta sabedoria que as nossas comunidades precisam. É dessa sabedoria que as nossas comunidades precisam. Jesus, Ele é o Senhor. Mas São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, ele vai dizer, sim, Ele é o Senhor, mas antes, Ele humilhou-se a si mesmo. Ele humilhou-se a si mesmo, não se apegando ao seu ser divino, mas se tornou escravo, humilhou-se a si mesmo, chegou ao ponto de se humilhar, aceitando em sua vida a morte de cruz, e morreu, foi sepultado, mas Deus, em sua infinita misericórdia, o ressuscitou e lhe deu o nome que é o mais sublime de todos os nomes, e que perante o nome de Jesus se dobre reverente todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo Jesus Cristo é o Senhor. Mas Ele primeiro, meus irmãos, Ele faz toda uma caminhada de descida na humildade, de descida naquele lindo gesto do lava-pés. Faz da sua vida um dom para o bem das pessoas, para a salvação das pessoas, e oferta esse dom no altar da cruz, para nos libertar da condenação eterna, para nos dar vida eterna, comunhão eterna com o coração do Pai. Ele é o Senhor, pelo mistério da sua Páscoa. Por isso Ele disse para os seus discípulos: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Maridos, aprendam da Páscoa de Jesus esta linda lição de sabedoria
e sirvam suas esposas. Esposas, aprendam da Páscoa de Jesus a linda lição da sabedoria do serviço aos seus maridos. Pais, a mesma coisa com os filhos. Filhos, as mesmas coisas com os pais. Irmãos e irmãs de comunidades, aprendam que uma comunidade cristã só é autenticamente cristã quando parte do mistério pascal de Cristo e quando se orienta para este mistério. Leiam o carisma da comunidade de vocês. Compreendam o carisma da comunidade de vocês a partir da Páscoa de Jesus. Compreendam a espiritualidade e encarnem esta espiritualidade a partir da Páscoa de Jesus. Vivam a vida fraterna em comunidade a partir da Páscoa de Jesus. Organizem, estruturem a comunidade de vocês a partir da Páscoa de Jesus. Façam discernimento do estado de vida a partir da Páscoa de Jesus e não a partir da lógica do mundo que quer ocupar os primeiros lugares, de um mundo daqueles que buscam o poder, do mundo daqueles que querem ocupar os primeiros lugares só por causa do prestígio, só por causa das honrarias do mundo, só por causa dos aplausos do mundo. Mas na glória de Deus, os anjos só vão aplaudir os que servirem como Jesus, os que nesta vida trilharam um caminho de seguimento de Cristo, não tiveram vergonha da cruz do Senhor, mas pela cruz fizeram de suas vidas um dom para o bem dos irmãos. Só estes serão aplaudidos pelos anjos de Deus na glória de Deus. Como Jesus é eternamente louvado, como Jesus é eternamente glorificado. Por quê? Porque foi servo de todos, dando da sua vida pela salvação da humanidade. Eu peço mesmo ao Senhor que nesta Santa Missa abençoe a cada um de nós, abençoe com o mistério da sua Páscoa, que você possa, com a sua comunidade, acolher de um modo novo a Páscoa de Jesus, que se torne a Páscoa de Jesus, vida na sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!